Terceirização é um dos temas mais relevantes, porém, nós precisamos mensurar se tem mais benefícios ou teve mais riscos nessa longa história. E para isso, é importante nós discutirmos esse tema. Hoje nós vamos receber no nosso canal WBC, Way Business Channel, Lívio Giosa, que é o autor do livro Terceirização, uma abordagem estratégica. Isso é importante. Acompanhe. Lívio Giosa, é sempre um prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos tratar hoje para o nosso público de um assunto extremamente importante, tanto quanto os outros que já conversamos, sobre terceirização, que é o advento de uma nova modalidade de gestão. Lívio, qual é o cenário hoje da terceirização no Brasil desde a sua implementação? A gente teve juntos aí nessa época. Como é que você vê hoje todo esse escopo? Bacana. Super obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui presente nesse diálogo tão reconhecido. E, na verdade, a história da terceirização é de lá de trás, né? Isso. Eu posso fazer aqui um breve cenário. No início da década de 80, o mundo, do ponto de vista da administração, se transformou. Grandes e novas tecnologias e implementações absorveram o ambiente organizacional e foi em meados da década de 80 que nós fundamos o Senan, que é o Centro Nacional de Modernização Empresarial. Eu sou o atual presidente do Senan e, através do Senan, nós trouxemos a discussão, tanto nas organizações públicas quanto nas organizações privadas, as modernas práticas de gestão. E uma delas, que começava a ser debatida mundialmente, era o outsourcing, a palavra em inglês que define terceirização. E nós começamos a desenvolver isso nas organizações em que eu estava presidindo ou dirigindo, especialmente na área pública, que era um cenário extremamente complexo de fazê-lo ser introduzido. E a coisa começou a dar certo. O ambiente organizacional foi percebendo isso, e quando raiou a década de 90, grandes transformações mundiais, estávamos nós dois lá juntos, debatendo, e você até é autor de um livro muito importante também nessa... Terceirizar sem planejar pode falhar, lembra? Nessa construção de valor. E aí, em 1992, o cenário já estava presente dentro de uma discussão muito mais perceptível, e nós escrevemos a primeira edição do livro Terceirização, uma abordagem estratégica, que teve um grande impacto no ambiente organizacional, e o livro foi se desenvolvendo e dando oportunidades para os grandes debates nacionais. Hoje o livro já está na sua 11ª edição, que beleza, é um best-seller, editado em italiano e espanhol. E ao longo desse período, muito se debateu através de fóruns, conferências e especialmente no ambiente legislativo do país. Importantíssimo. Porque havia uma dificuldade enorme das empresas e do Poder Judiciário entender essas boas práticas. Havia dicotomia entre a gestão administrativa e a questão trabalhista. Então, nós estivemos muito presentes nessa discussão ao longo de todo esse período. Né? Eu lembro que quando eu lancei o meu livro também, foi para a Rede Globo, foi usado como manual de instruções para a Associação Paulista de Recursos Humanos, quer dizer, mas isso gerou uma comoção muito grande, porque ninguém sabia como faria. Mas a terceirização, de fato, foi benéfica para o meio empresarial? Sim, porque é uma outra forma de gerir uma organização. Nenhuma empresa é obrigada a implantar serviços terceirizados. É o que a gente diz na administração, que você conhece muito bem, é abordagem contingencial. Cada caso é um caso. Nós, enquanto especialistas da administração, consultores, quando a gente aborda uma organização, você vai conhecê-la intestinalmente. Isso. Né? E vai saber como é que ela está agindo do ponto de vista organizacional e como os seus concorrentes estão agindo. Então, há que se ter comparabilidade. Se você quer focar no seu core business, isto é, na sua atividade central,
As atividades marginais, as demais atividades podem ser terceirizadas. E aí é que vem a visão estratégica. Por isso que a gente fala que a terceirização tem essa visão estratégica, porque depende do gestor ele olhar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades para poder decidir fazer um SWOT lá sobre os 4 eixos mais importantes da terceirização, que é qualidade, prazo, tecnologia e custo. Esses 4 pontos são os mais importantes para que o executivo possa dizer: para minha empresa isso é bom, para minha empresa não é bom. Vou comparar e vou a partir daí ter resultados. Você lembra que nessa década nós rodamos o Brasil inteiro fazendo palestras sobre terceirização, e eu acho que a pergunta mais importante era: bom, isso quer dizer que nós vamos ter pessoas não tão qualificadas como as nossas internamente, nós vamos reduzir os custos dessa contratação e automaticamente teremos uma mão de obra menos qualificada, vamos ter problemas trabalhistas por terceiros. Esse reflexo foi péssimo. Sim. O início da terceirização gerou um impacto muito grande, porque era assim: eu não quero mais os seus serviços porque eles serão de uma qualidade inferior, que você está renegando tudo o que você tem paralelo, secundário, para focar somente na sua operação. Depois disso, você lembra, acho que foi a General Motors, se não me engano, a primeira indústria automotiva, e a Volkswagen. E a Volkswagen, que colocou em cada um dos seus módulos de operação, de montagem, os próprios fornecedores para comporem a montagem com as suas peças e tal. E essa questão psicológica do início foi fogo, né? Sem dúvida. E, na verdade, quando a introdução ocorreu, foi proclamado um enunciado, que era o enunciado 331, que dizia que só poderia terceirizar as atividades meio. E não as atividades fim. Só que para cada negócio, um pode ser meio, outro pode ser fim. Verdade. Então isso ficou dentro de uma conjuntura absolutamente indefinida e, como você bem colocou, começaram a ocorrer vários problemas trabalhistas. Muitos. E os juízes, os advogados não conseguiam definir isso do ponto de vista administrativo, o que era fim, o que era meio. E a questão trabalhista foi realmente algo extremamente ruim no debate da terceirização, porque havia, por um lado, os sindicatos dos trabalhadores que não queriam a terceirização e havia as organizações empresariais que eram defensoras da terceirização. Essa demorou 20 anos, 20 e tantos anos, Paulo, para que a gente conseguisse sensibilizar o poder público, e especialmente o poder legislativo, e nós particularmente tivemos uma grande participação no Congresso Nacional, e assim que o Michel Temer assumiu como presidente da República, imediatamente ele colocou em votação a lei da terceirização. Isso. E a lei da terceirização definiu claramente que todas as atividades podem ser terceirizadas, independente se é atividade fim ou atividade meio, e dando condições para que o trabalhador tivesse total atenção nos processos terceirizados. E com isso regulou. Tanto é que hoje você não ouve mais falar em qualquer tipo de problema, os processos trabalhistas caíram intensamente e hoje há uma disrupção, vamos dizer assim, na relação entre as partes, e o mundo vive, especialmente no Brasil, uma tranquilidade absoluta a respeito dessa relação. Até há pouco tempo, a grande pergunta era: a terceirização é uma solução ou um risco? E aí, eu creio que a própria competitividade dos setores acabaram lidando com essa dúvida, porque, na verdade, as terceirizações mal implementadas acabaram se queimando. Perfeito. Né? Alguns setores, principalmente como de mão de obra, ou a terceirização até de fatores produtivos, né? Que acabam comprometendo qualidade. A própria concorrência acabou requisitando essa superioridade de esforço, de comprometimento de qualidade para poder sobreviver
e obviamente teve uma certa permanência nesse mercado tão ávido, né? Tão disputado, né, Lívio? Então, na verdade, ao longo desse período, muitas empresas foram ao mercado prestadoras de serviço. Então, hoje a gente tem uma competitividade muito grande das empresas, o que dá para aquele que vai contratar o serviço uma possibilidade de ele olhar o mercado e falar, bom, eu tenho muitas opções para contratar, para ser meu parceiro. Portanto, eu faço lá meu checklist e vou avaliar quem é melhor, quem pode me oferecer as melhores condições para atender as minhas necessidades. Então, isso realmente, nós atingimos hoje uma boa posição no Brasil e no mundo como um todo, capaz de a gente poder, ou as empresas poderem escolher aquelas que melhor podem oferecer serviços terceirizados. E obviamente também a consulta de referências é muito importante, quer dizer, se você hoje você tem um mundo aberto. Padrões de qualidade de prestação de serviços, hoje você tem muito mais informações, o que dá tanto ao prestador uma necessidade de mais exigência na qualificação e na qualidade dos serviços prestados, quanto para o contratante, para que ele possa ter no mercado aquele que melhor possa atendê-lo. Lívio, e para a gente falar para os nossos ouvintes, que é muito importante, né? Como prever riscos na terceirização? O que pode ser feito, o que precisa ser feito para evitar riscos? Porque a terceirização é você trazer para a sua casa, para a sua organização, estruturas externas, teoricamente, numa convivência que você não espera, né? Quais são os riscos e como prever isso? Muito bacana isso, porque na verdade, hoje a gente coloca na questão da terceirização, ao lado dela, entre aspas, a gestão de riscos. E aí, o contratante normalmente desenvolve um checklist onde ele vai avaliar permanentemente. Então você tem que ter um gestor de contrato que acompanhe aquele terceiro, que vai à sua casa, como você bem colocou, do ponto de vista trabalhista, se ele está pagando em dia, se os benefícios estão corretos, se está havendo uma seleção adequada das pessoas, da mão de obra envolvida, se está havendo treinamento. Então ele tem que cuidar do dia a dia. Se a operação está sendo feita do jeito adequado, da forma adequada, da metodologia definida, se os relatórios estão corretos, se os indicadores previstos para aquela entrega estão também adequados, há que se ter um acompanhamento para e passo contínuo, porque isto é controle, isto é gestão. E só dá certo se você tiver uma boa coordenação e um diálogo com o fornecedor. Qualquer tipo de necessidade tem que haver, porque na verdade é um grupo que está dentro da sua casa. Portanto, você tem que ter um bom relacionamento e um bom acompanhamento. Que, aliás, Lívio, não existe nenhuma organização, mesmo tanto interno quanto externo, com parceiros, que se não tiver esse bom relacionamento, essa intersecção, esse alinhamento de princípios, nada vai ter sucesso. Né? E o segredo da terceirização é justamente isso, uma boa gestão dos contratos, com as referências adequadas, para que esse cumprimento desse mesmo contrato seja adequado e que traga resultado para as empresas. Dr. Lívio Giosa, o nosso mestre em terceirização, palestrante aí mundial dessa tônica importante. Mais uma vez e sempre, muito obrigado pela sua presença. É muito bom a gente sempre conversar. Estaremos mais vezes juntos. Abraço a todos e, Lívio, saúde, sucesso, sabedoria. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade.